Beleza, pessoal. Então, tá gravando a aula agora. Boa noite novamente, né? E agora a gente vai dar sequência aí na nossa aula. Bom, o que nós vamos aprender hoje? Tá? Nós vamos aprender, né, o slide da aula 3, tá? Slide aula 3, ok? E o que tem nessa aula aqui, ó? Nós vamos entender um pouquinho sobre as estruturas de controle em PHP, tá? Eu vou ensinar vocês. Nós vamos fazer exemplo também, professor Vamos. Tá? Nós vamos escrever algoritmo aí, igual a última aula. Tá? Que é assim que funciona. Eu vou explicar o conceito e nós vamos fazer a prática junto, senão não aprende. Tá? Então a gente vai trabalhar aqui com os comandos condicionais, que é, né, o if e switch. Tá? Vocês já viram isso em Visual G, Portugal. Os comandos de repetição, while, do while, for each, break, continue. Então, nós vamos trabalhar essa, né, primeira etapa aqui, é o que eu quero passar para vocês. Ok? Primeira coisa aqui, vamos lá então. A aula de hoje é isso. Primeira coisa, a sintaxe. Tá? O if, para quem não sabe, é o se. Se for verdadeiro, então faça, né? Então, faça. Se não, que é o else, tá? Vocês já viram isso aí na programação. Então, vamos aprender a linguagem em PHP. Agora a gente vai ver em PHP isso, ok? Ok? Ok. Primeiro exemplo que eu tenho aqui para vocês é isso aqui, ó. É o exemplo 25, tá? Vamos lá. Vou fazer com vocês aqui essa página aqui, esse exemplo aqui, e vou explicar passo a passo o porquê, o que está acontecendo, tá? Lembrando, o intuito aqui, né, é explicar a condição se e o else, if, else, if, tá? Então, aqui o foco da explicação é isso, ok? Eu não vou ficar mais explicando como declara variável, como que recebe valor, atribui valor, isso aí eu já expliquei, tá? Não vou explicar o que é HTML, também vocês já sabem, vocês já viram, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui de programação e eu vou começar a desenvolver com vocês aqui. E vou explicar, comentar o código passo a passo. Bom, tá aí. Eu comecei a escrever já esse exemplo. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no Notepad++, no editor de texto, que a gente vai trabalhar. Criei um arquivo novo, tá? Aqui, ó, novo. Vim aqui na linguagem, coloquei PHP. Todos os arquivos vai ser PHP. A linguagem PHP, ok? E comecei a escrever aquele exemplo 25 que vocês estavam vendo aí na apostila. Essa apostila está com vocês já. Então, o que aconteceu aqui? Vamos lá, estrutura if. Vamos entender isso daqui. Tá? Você já sabe como funciona, você já viu em lógica de programação isso, tenho certeza. Só que aqui eu vou explicar na linguagem PHP. Nesse exemplo aqui, eu declarei 3 variáveis. Prova 1, prova 2, prova 3. E automaticamente, né, atribui valores a ela. Valores aleatórios, tá? Ou seja, a prova 1 tá valendo, recebeu o valor 2, a variável prova 2 recebeu o valor 4, a variável prova 3 recebeu o valor 6. Tá aí. Aqui abaixo, eu criei uma variável chamada média. Onde o quê? É uma média poderada. O que seria isso? Eu vou multiplicar aqui, ó, o valor da prova 1 por 1, o valor da prova... Opa, não mudei aqui, ó. Tá vendo? 2 por 2 e o valor da prova 3 por 3. Tá? E depois vou dividir por 6, porque é poderado. Tá? É um exemplo bem simples. Tá? É um exemplo bem simples. Aí vem, né, a condição. Ó, condição C barra if, para que você lembre. Tá? C barra if. Vou pôr maiúsculo mesmo. Pronto. Então, a condição C aqui, né,
Deixa eu pôr em cima para não atrapalhar. Então, aqui, ó, perceba como que eu faço o if aqui no PHP. A condição. Eu escrevo if, entre parênteses, a minha cláusula, a condição que eu quero. Depois eu abro chave e fecho chave. E aqui dentro, tá, é onde eu vou escrever aí o que eu quero que faça depois da condição for verdadeira. Se a condição for verdadeira. Como assim verdadeira? Se o resultado desses parênteses aqui for verdade, então ele vai entrar aqui dentro. Como assim? Não entendi ainda. Nesse caso aqui, depois de ele fazer esse cálculo matemático aqui para a gente, tá? A média vai estar recebendo um valor. Se esse valor for, aqui nesse caso, menor que 3, então ela é verdadeira, então ele vai executar o que está aqui dentro. Se não for, aí a gente vai trabalhar, já vou explicar já para vocês. Tá? Então vamos lá. Então vamos escrever aqui. Bom, se média for menor que 3, eu já disse, abre chave, fecha chave. Aqui dentro eu vou criar uma variável chamada desempenho. Eu quero saber o desempenho do cara que está fazendo essas provas aí, que é o dono do resultado dessas provas. E vou colocar assim, ó, a palavra pífio, tá? Pífio. Ok? Beleza. Se for verdadeiro, então vai receber a variável do desempenho, vai receber pífio, um texto. Beleza. Lembrando que texto a gente põe dentro de aspas duplas. Se não, aí que tá. Existem duas formas de fazer o se não. Else é se não. Tá? Eu poderia muito bem fazer isso, ó. Se não, ele faz outra coisa. Ou seja, se essa primeira opção aqui não for verdadeira, for falsa, ele cai no se não. Só que no nosso exemplo aqui, eu preciso fazer outra pergunta. Então, eu já posso fazer direto. Tá? Posso fazer direto. Então, else if, olha lá, else if, fazer outra pergunta aqui, ó. Coloco entre parênteses, mesma coisa de cima e coloco assim, ó, média, tá? Se o valor da média for menor agora que 7, certo? Aí a variável desempenho vai receber aqui, ó, valor aqui, ó, o texto bom. Então, o seu desempenho foi bom. Só que preciso fazer outra condição, tá? Então, aqui, ó, se ele não entrar aqui, ele vai cair aqui embaixo. Então, else, if, com outra pergunta, claro. Tá? Seguindo um exemplo, hein, gente? Se média for menor agora, menor que 9. Menor que 9. Então, a variável desempenho vai receber o que? O que texto? Ótimo. Opa, desculpa. Eu errei aqui, eu pulei, tá? Se for 7, é médio. Tinha errado, desculpa. Médio. Se for 9, é bom. Beleza. Tá? Eu consertei aqui, tá? Eu pulei. Se não, então quer dizer, se a média for menor que 3, pífio tá horroroso. Se for menor que 7, médio. Se for menor que 9, bom. Se não for nenhum que esses valores, quer dizer que é mais que 9. Então, eu vou pôr um else, somente um else aqui, porque eu não tenho que perguntar mais nada. E vou colocar aqui, ó, desempenho recebe ótimo. Ótimo. Pronto. Está feita aí as condições. Então, o if, na verdade, ele começou na linha 16 aqui, ó, seguindo o exemplo, foi até a 24. Tá? Neste exemplo meu aqui. Ok? No final aqui, o que eu faço? Eu vou imprimir só o desempenho dele. Né? Dele quem? A gente não sabe, é só um teste. Tá? Então, a gente vai exibir qual foi o desempenho. Então, eu vou colocar aqui para imprimir na tela o comando echo. O echo imprime na tela. Tá? Vou pôr dentro de uma tag HTML, já expliquei isso na última aula, posso fazer isso. Tá? Vou fechar aqui um cabeçalho, a tag H1.
E vou escrever aqui, ó, desempenho. Logo abaixo, eu coloco outro eco, seguindo um exemplo. Esse exemplo vocês têm com vocês aí. Concatenar valor de variável com texto, que eu já expliquei na última aula. Seu desempenho foi... Aí agora eu coloco a variável. Variável o quê? Desempenho, que contém os valores aí. Pronto. Está feito nosso primeiro exemplo. Usando a condição if. Se. Tá? E que mais? Else. Se não. E que mais? Else if. Se não, pergunte de novo. Else if. Else if, para você perguntar novamente aqui. Assim, é dessa forma que você vai usar o if. Não tem segredo. Da mesma forma que vocês aprenderam em Portugal, em lógica de programação no primeiro módulo, aqui a gente fez a mesma coisa, não muda, só transformamos em inglês. Tá? Lá em Portugal, né, que vocês aprenderam, tinha um então aqui depois, né, que não tem. Bom, então eu vou executar isso daqui para ver, né, como funciona. Lembrando, esse arquivo exemplo que eu salvei aqui, ó, exemplo25.php, ele está dentro do champ, do meu servidor local, ou o AMP, no meu caso aqui está no AMP, na pastinha www, e eu criei uma pasta aulas. Eu preciso criar essas pastas aulas? Não precisa, mas eu quis. Desde que ele esteja dentro da pastinha www no AMP serve e no champ é htdocs. Não muda nada, tá? Então agora vamos executar ele lá no navegador para ver se funcionou esse primeiro exemplo aí. Vamos ver o que ele aparece para a gente. Ó, estamos aqui em cima. Eu vou escrever assim, ó, depois que eu salvei, tá? Depois que eu salvei, eu vou escrever aqui, ó, localhost no meu, localhost, tá? Barra aulas. Até o localhost é o quê? Se eu estiver usando o observe, é o da pastinha www. Se eu estiver usando o champ, é a pastinha htdocs. Aí lá dentro eu criei uma pasta chamada aulas, tá? Depois eu pus uma barra invertida e coloquei o meu arquivo PHP aqui, ó. Exemplo 25.php. Percebam que aqui já aparece até o título da página, estrutura if, que é do nosso algoritmo lá, tá? Então agora eu vou só executar esse cara aqui para ver se deu certo. Olha só, funcionou. Desempenho, né, que é o título que eu coloquei aqui, cabeçalho, da H1. Seu desempenho foi médio. Maravilha, vamos entender por quê? Tá? Então, funcionou, foi médio. Então, agora eu vou voltar de novo lá o código para a gente ver o porquê. Por que que foi médio? Olha só, vamos fazer o cálculo aqui na mão, na unha, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, prova 1 vale o quê? 2 vezes 1. Então, tá entre parênteses, ó, estou fazendo uma forma matemática aqui. Eu vou cortar em comentário aqui, ó, tá? Pronto, tá em comentário, não vai ter problema nenhum. Mas, tá? Eu vou pôr na forma matemática. O valor da variável prova 2 aqui. Quanto que vale? 4. 4 vezes 2. Certo? O valor da prova 3 aqui, ó. 6. Opa! 6 vezes 3. Tá? Dividido por 6. Qual é o resultado aqui? Então, vamos lá. Ele vai resolver entre parênteses e depois vai somar, né? Então, aqui, ó. A primeira coisa aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 8. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 3, 18. 18 mais 2, ou 18 mais 8, tá? Vai dar aí 26. Tá? Depois, 2 vezes 1, 2, né? Então vai dar 26, 28. 28 dividido por 6. Quanto que dá isso?
Ah, gente, vamos fazer esse cálculo aí. 26 por 8, é isso? É. 3,25. Tá certo isso? 28 dividido por 6 dá 4,6. Não é isso? 28 por 6. 4,6. É, Tá? 28, dividir 26. Isso. Isso, 4,6. Isso. Então, ó, vamos verificar. Então, quer dizer o quê? Que média está valendo 4 ponto. Na verdade, que é ponto, tá? Não existe vírgula, tá? Só em português. Vou pôr até ponto. 4,6. Aí aqui, ó, média. 4,6 é menor que 3? Não. Não. Então ele vem para cá. LCI. Média. 4,6 é menor que 7? É. Então, a variável de desempenho aqui vai receber a palavra médio. Tá? Então, você foi médio. Ok? É isso que está acontecendo. Eu fiz o teste de mesa aqui para vocês entenderem. Tá? Aí ele cai fora do if e exibe aqui embaixo os ecos da vida, aqui, o valor. Que foi o que apareceu no navegador. Certo? Bom, tá aí. Então vamos seguir a apostila. Esse é o primeiro exemplo, né? Que eu expliquei para vocês. É o if aí. Cadê a apostila? Vamos lá. E aí, agora? Vamos seguir aqui, ó. Existe outro cara chamado switch. Traduzindo isso para o português, escolha. Ok? Vamos dar uma lida aqui, ó. O switch é parecido com o if. Claro, os dois são para a estrutura de decisão. Em algumas ocasiões, você tem uma mesma variável a ser testada com valores diferentes. E nesse caso, é interessante utilizar o switch, que trabalha basicamente com operador de igualdade. Tá? Então, aqui está escrito aqui a sintaxe dele. Ó. Então, o que acontece? Você vai colocar aqui switch, que é a escolha, né? O operador, o valor que você quer passar para ele, que está aqui entre parênteses, e aí você pode pôr vários cases, vários casos. Nesse aqui tem 3, ó. Por que 3? Só tem 2 aí, professor. Tem o caso 1, o caso 2 e default. Esse default quer dizer o quê? Se der algum problema, ele não entrar aqui nesse caso 1, nem no caso 2, por default, ele aparece o valor do default aqui. Tá? Então, tem o caso 1, caso 2. Aí, se não der nenhum desses dois, der algum problema, não funcionar nenhum desses dois, ele cai aqui automaticamente no default. Tá? Bem? E aí, dentro desses cases, eu posso pôr o que aí dentro? O que você quiser. Por exemplo, imagina um menu de jogo. Né? No jogo lá aparece o menu, aí você fala assim, eu quero o nível hard. Ah, eu quero um nível veterano, nível ace. Então, cada caso desse aqui seria um nível pertinente à sua escolha, e aí o jogo iniciaria, né, através do case. Lembrando, ele só vai escolher uma vez. Se você colocou o valor aqui igual você quer o valor case 1, chegou aqui, é o case 1? É. Ele vai executar, aí esse comando aqui, ó, break, quer dizer o quê? Na hora que ele executar e chegar nessa linha break, ele para. Ele sai fora do switch. Tá claro isso? Isso aí também eu acho que vocês já viram em lógica de programação. Bom, então vamos lá. Vamos para a parte prática. Aqui está outro exemplo. O exemplo 26. Então eu vou fazer esse cara aqui, ok? Então eu vou lá de novo para o Notepad++, no meu caso, e vou escrever aquele código para a gente aprender na prática. Professor, uma pergunta. Vai ser o mesmo processo da aula passada, da gente fazer todos os exercícios? Não sei ainda, não decidi. Entendi. Vou, arquivo novo, linguagem PHP,
tá? Eu vou colar aquele esquema aqui só para aproveitar, tá? A estrutura. Só que agora, desculpa, só que agora não é if, é switch. Switch. Vou salvar ele. Onde eu vou salvar? Lá na minha aulas, tá? Ó. Vou salvar ele. Vou lá no AppServe, pastinha www, pastinha aulas, e vou colocar exemplo 26. Tá? Exemplo 26. Pronto. Salvei. Então agora ele está salvo aqui. E vou começar a programar o código que está igualzinho lá na apostila. Então vou declarar uma variável chamada opção, igual a 2, certo? E vou usar o switch. É minúsculo, tá? O switch é minúsculo. Não me põe maiúsculo não, hein? Abre parênteses, igualzinho. Abre parênteses, coloca aqui uma abre chave e já vou fechar a chave aqui embaixo. Então, aqui dentro eu vou colocar a variável opção, que ela no caso está valendo 2. Opção. E vou escrever meus case. Case então, a 0, opa, 2 pontos. É 2 pontos aqui, hein? Cuidado. 2 pontos. Dentro desse case, coloca a indentação, hein? Echo, eu vou colocar uma mensagem só para exibir, ó. Echo, dá um texto aqui, ó. Opção vale 0. E logo abaixo, break. Comando break para, stop. Pronto. Está feito o primeiro caso. Tá? Então, eu posso até copiar tudo isso daqui e colocar aqui, ó. Só que agora não é case 0, é case 1. E a vale agora 1. Pronto. Está feito. É bem simples. Agora eu vou colocar o case 2. Então, agora a opção vale 2. Ah, professor, está faltando... Acabou? Acabou. Mas está faltando o default. Eu não sou obrigado a colocar ele. Tá? Mas se eu quiser, eu posso pôr aqui, ó. Default. Certo? Aí que dentro dele aqui, ó, eu vou colocar uma mensagem, sei lá. Como que eu posso dizer? Default, 2 pontos, vou colocar aqui. Vou pôr uma mensagem, vai, ó. Olha só. Opção inválida. Tá? Só para ter um padrão aí. E coloca um break. É tipo else, né? É. Você não precisa colocar, mas caso você queira ter alguma informaçãozinha para caso não seja nenhuma das opções, você coloca. Isso. Eu vou testar ele aqui, depois a gente vai ver na prática. Tá? Então, beleza, ó. Então, olha só. Então, eu tenho um case. Ah, uma pergunta. Poderia ser texto em vez de números, os cases aqui, a verificação? Poderia, mas você teria que colocar antes, né? Que seria Se não me engano, tem. Eu lembro que o professor falou uma vez que dava, mas tinha que fazer um negócio mais difícil. Não, não precisa fazer nada difícil. Aqui não. O que acontece, ó. Em vez de você, a variável opção receber um valor numérico aqui, eu faço isso, ó. O que é isso aqui? É número? Agora? Em HTML é bem mais fácil. É número? Não, isso daí é Não, texto. né? É texto. Então, aqui os cases seria assim, ó. Estão entendendo? Em HTML é mais fácil. Tá. HTML? Oh, perdão, em PHP. Aí, ó. Pronto. Então, eu usei número. Geralmente é mais número que a gente usa, mas poderia pôr palavra também, não tem problema nenhum, não. É só pôr entre aspas simples. Pronto. Está feito o exemplo aí. Vamos lá testar ele também. Exemplo 26. Ó, percebam que a opção está valendo 2. Então, ele tem que mostrar a opção 2. Tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui agora, vou tirar o 25 aqui e vou pôr 26. Olha lá. A opção vale 2. Funcionou perfeitamente. Ó, estrutura suíte.
Ó, funcionou. Eu vou lá trocar e vou colocar uma opção, tem opção 0, 1 e 2, correto? No nosso caso aqui, eu vou colocar a opção valendo 100. Existe 100? Existe o caso Não. 100? Não. Então, o que vai acontecer aqui agora? Eu vou atualizar. Oi, escrevi errado aqui. Opção inválida. Deixa eu consertar. Por quê? Ele verificou se eu tenho caso 0, 1 e 2. Você digitou 100, tá? Deixa eu arrumar isso aqui. Vou arrumar aqui. Opção... Ixi, tá travando a minha máquina. Oh, meu Deus. Oh, senhor, só um momento. A máquina hoje de manhã não quis pegar, eu desmontei ela inteira. Tá aquecendo. Pronto, arrumei. Aí, vou atualizar aqui, olha lá, opção inválida. Tá? Então, funcionou. Bom, então, funcionou aí agora. Vamos voltar agora, vamos seguir a aula. Bom, antes de eu seguir, eu vou mostrar o porquê, para quem não entendeu. Eu coloquei 100 aqui, ó. Ele vai verificar aqui, a opção vale 100. Caso 0, caso 1, caso 2... Opa, não tem 100. Então, caiu no default. Tá? Se não tivesse o default, não ia aparecer nada. A tela ia ficar em branco lá, a página ia ficar em branco. Por isso que é bom, às vezes, você pôr o default só para explicar ao usuário. Ó, você colocou uma opção errada aí. Só tem a opção 0, 1 e 2. Ok? Então, vamos lá. Lembrando que essa apostila está lá no Teams, tá? Aí. Está muito lento. Próximo exemplo. Tem mais um aqui, ó. Exemplo 26B. Tá? Eu coloquei 26B. Por quê? Aqui eu fiz com o quê? Com caractere. Tá? Eu nem vou escrever isso aqui. Vamos ganhar tempo. Por quê? A mesma coisa. Só que, em vez de eu colocar número, a opção, eu coloquei caractere que eu até mostrei agora há pouco. Então, você pode colocar, ó, aspas simples, ele verifica se a opção está valendo S, caractere S, caractere N, tá? E aí, opção inválida, tá? Então, você pode usar como, ou caractere, ou palavra, o que você quiser, ou números, tá? Então, não tem necessidade de a gente estar fazendo isso daqui. Que é igualzinho. E eu tinha explicado já. E agora? Agora a gente vai entrar na estrutura, nos comandos de repetição. Vocês já viram isso também. While, do while, for e for each. Tá? Vamos traduzir. While é enquanto. Enquanto, faça. Do while é faça enquanto. Traduzindo. For é para. E o for each também é para, tá? Busca. É uma evolução do for. Tá? Aqui tá alguns exemplos, né? A escrita, como é que é feito. While, você coloca aqui, ó. While abre chave e faz o comando. Mesmo esquema. Tá? Aqui tá em outra posição, mas aqui a gente nem usa. A gente usa sempre esse aqui, o primeiro. Tá? While, né? A cláusula que você quer, o comando, a condição, tá? E pronto, acabou. Aqui, exemplo 27. Vamos fazer esse exemplo do while 1 aqui também. Esse eu vou fazer com vocês. Então, vamos lá. Vamos lá para o Notepad++. Bom, então vamos lá. Eu vou copiar tudo aqui só para ganhar tempo. Tá? Vou criar um arquivo novo. Linguagem PHP. Vou colar e vou apagar tudo que tem aqui dentro, que a gente vai fazer do zero. Aqui é a estrutura chamada while1, tem mais de um exemplo. Vou salvar ele lá dentro de www, minhas aulas. Vou colocar aqui exemplo 27 agora. .php.
Tá? Salvei. E agora eu vou escrever esse primeiro exemplo aí para a gente testar o while aí. Tá? Então vamos lá. Vou criar uma variável chamada num de número, abreviação de número, recebendo 10, 2 pontos. Aí agora eu escrevo o while, tudo minúsculo. While, abre, fecha parênteses, abre chave e fecha chave. Mesmo esquema do if. Variável num. Enquanto a variável num for menor que 50, faça. Faça o quê? Aí depende do que você está trabalhando. Tá? Depende do que você está programando, na verdade. Ok? O resultado esperado. Então, eco, no meu caso aqui, eu vou imprimir uma frase aqui, ó. Valor atual de num concatenei aqui, tá? A variável num. Então, ele vai mostrar o valor dela. Aí eu vou pular uma linha, para não ficar tudo grudado. Depois eu vou explicar isso daqui, vou mostrar o porquê disso. Aqui é importantíssimo vocês aprenderem isso aqui, hein? BR. E eu preciso fazer o num andar. Ele recebeu um valor. Por quê? Se eu deixar assim, vai entrar no loop infinito. Por que infinito? Porque nesse caso está aqui, o num, a variável num, recebe 10. Sempre 10 vai ser menor que 50. Então ele vai ficar rodando aqui até amanhã, até desligar o computador ou acabar a energia. Tá? Então eu preciso ter uma variável de controle. Tá? Então, assim, ó. Num mais, que eu já expliquei o que é isso. Ou seja, no vale 10. Quando ele rodar isso aqui, ele executar tudo que está aqui dentro, quanto que vai valer num? Da segunda vez ele vai 11, né? 10 mais 1. Isso, 10 mais 1, perfeito. Então, valer 11. 11 é menor que 50? Claro. Então, ele vai rodar. Depois 12, 13, 14, 15, até chegar no 49. Tá? Aí, depois que acabou o laço, eu vou exibir o resultado aqui embaixo. Ó. Eco. Em 49, 3 pontinhos. Tá? Tudo bem? Então, eu tenho que ter essa variável aqui. Põe no final ela aqui para somar. Sempre põe no final. Acostume colocar no final. Tá? Então, agora eu salvei. Vou lá para o navegador testar isso daí. Vamos testar ele. Pronto. Agora aqui é o exemplo 27. Vou só trocar aqui, ó, o nome 27 e dar um Enter. Olha lá. Funcionou. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora. Na hora que chegou aqui no 49, ó, terminei em 49, porque aqui saiu do laço de repetição. Até aqui onde eu estou marcando é o laço de repetição, é o while. Tudo isso aqui é o while, tá? Depois que acabou o while, tá? Ele exibiu fora do while, terminei em 49, que vocês já viram lá. Tá? Então foi isso que aconteceu. Ok? Tudo bem até então, né, gente? Vocês já viram bastante isso daí, né? Só estou reforçando para que vocês possam aprender. E vão falar, eu não consigo, não aprendi. Tá? Bom, seguindo a apostila. Deixa eu aumentar um pouco mais, né? Próximo exemplo. O do while. Qual é a diferença do while para o do while? O while, a cláusula, né, a condição é perguntada no começo aqui, ó. O do while pergunta só no final. Ou seja, ele faz tudo primeiro e depois pergunta no final. Professor, qual que você usa? Eu só uso esse aqui, ó, o while. Ele que está aqui. O exemplo 27. Mas, às vezes, você precisa usar, não sei, né? Até hoje não precisei, mas vai que você precisa usar o do while, então você usa. Tá? Vamos lá, então. Escreva esse código aqui, ó. Professor, eu posso colocar online? É o exemplo 28. Pode colocar online? Pode, vai funcionar. Escreva esse código aqui que eu já volto.
Voltei já. Aproveita o exemplo 27, copia e cola lá e só muda o que tem que mudar. Eu vou explicar para vocês. Beleza? Pronto, gente? Testaram aí? Eu vou explicar o código. Bom, vamos lá. Então, eu criei uma variável num que recebe 1. Tá? Aí, ele vem para o do while aqui. Ó. Perceba que eu criei o do, chave, e fechei chave aqui embaixo. Certo? E a cláusula, né, a condição while, eu coloquei aqui embaixo. Ó. Então, ele vai executar todo esse código que está dentro do. Depois, ele vai perguntar se o num aqui, nesse caso, a variável num, é menor ou igual a 5. Tá? A diferença é essa. Ou seja, quando é do while, ele faz todo o processo primeiro para depois perguntar a condição. Quando é só while, ele pergunta primeiro para depois entrar dentro da execução. Qual que vocês acham mais rápido? While ou do while? Acredito que é o while, né? Que já verifica, então tem que ficar fazendo tudo primeiro, antes de saber se vai continuar ou não. Parabéns, Erasmo. Perfeito. É isso mesmo. Tá? Então, se a condição não atende, já sai fora do while, nem faz nada. Agora, do while, ele vai executar toda a linha, todo o comando. Aqui no caso, só temos 3 linhas. 2 echo aqui, ó, na linha 11, 12 e 13,
e a variável recebendo incremento, mais. Depois, na linha 14, ele pergunta. E aí, se não for verdadeiro, for falso, ele ignora tudo que ele fez dentro do while. Então, o while é mais rápido. Mas, dependendo da situação que você... Principalmente para jogo, né? Principalmente para jogo, isso aqui é bem útil. Por quê? Porque aqui nesse comando do while aqui, dentro do do, pode ter algum comportamento que tem que ser verificado antes, para depois perguntar ao while para continuar o laço de repetição. Tá? Geralmente as fases, né? Você está andando numa fase lá, chegou lá na frente que ele vai perguntar se você passou ou não passou. Para escolher outro caminho. Tá? Estou dando um exemplo, tá bom? Beleza. Terminar de copiar? Posso seguir? Bom, esses exemplos tá disponível para vocês também, tá? Então vamos lá, para não demorar muito, eu vou seguir aqui. Tem bastante coisa para a gente ver hoje. O próximo slide, tá? Ó, aqui é o for, é o comando for, tá? Nós vamos trabalhar com o comando for agora, que faz a mesma coisa, é laço de repetição. Só que se atentem ao for, ele tem 3 fases: inicialização, condição e operador. Eu chamo de incremento também. Incremento. Tá? Que é o operador. Por quê? Vai ficar mais claro na que a gente for programar. Então, ó, guardem aí na cabeça. Inicialização, condição e operador. O que separa um deles? O que separa todos eles? O ponto e vírgula. Tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, que é o exemplo 29, eu vou fazer com vocês ele. Bom, então vamos lá. Exemplo 29. Vou fazer com for agora. Tá? Pronto. Eu vou copiar aqui, né? Vou vir aqui em novo, linguagem, PHP, Notepad++, e vou colar. E aqui eu vou ignorar todo esse código aqui e vou trocar. Opa, costume de salvar. Então, estrutura de comando for. Vou colocar aqui, estrutura de... que é o título da página, tá? Opa. Comando for. Tá? Então, aqui dentro, eu vou escrever aquele exemplo lá. Qual é o exemplo? 29. Tá? For, vou começar aqui, ó. Olha só. Abre, fecha parênteses, abre chave, fecha chave. Antes de eu colocar aqui o comando, eu vou mais uma vez colocar aqui, ó. Inicialização, ponto e vírgula. Condição, ponto e vírgula. Operador ou incremento, tanto faz. Tá? Tá aí. Então, são 3 fases dentro do for. 3 fases dentro do for. Então, a primeira, nosso exemplo aqui, 29, tá? É inicialização. Então, eu vou criar uma variável aqui dentro, chamada de conte, para contar. Recebendo 1, valor 1. Já está recebendo o valor 1, vai começar do 1. Certo? Esse laço de repetição. Na condição aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa mesma variável, conte, e perguntar assim, ó, se conte for menor ou igual a 10, então faça. Certo? E no operador aqui, eu vou incrementar. Por que eu falo que incrementar? Que é mais fácil de entender. Ó. Vou pegar a variável conte, mais. Então, vai incrementar de 1 a 1. Tá? Então, se ele começa de 1, qual que é o próximo? O valor de conte. 2. Próximo, 3, 4, 5, 6. Vai até a condição aqui. Ó. Na hora que a condição não atender mais, ele para. Qual é a condição? Enquanto o conte, né, for menor ou igual a 10, ele vai executar aqui o for, o laço de repetição. Tá? Então, é isso que está acontecendo aqui. E aqui eu vou escrever aqui, ó, echo. Vou fazer outras coisas aqui, não tem problema. A variável conte. Por que eu vou por barra invertida? Para usar o valor de conte.
Já expliquei isso também na outra aula. Vale fonte. Então, você vai ver o resultado aqui em tempo real. Eco, vou pôr uma tag BR aqui, que é HTML, só para quebrar a linha. Fora do laço, eu vou colocar um outro eco para imprimir aqui, ó. Terminou em 10. Mesma coisa que eu fiz com o Mali. Pronto. Oh, caramba. Pronto. Tá? Agora eu vou salvar de novo lá esse arquivo, lá dentro de aulas, exemplo, esse é o exemplo 29. Exemplo 29. Pronto. Está feito. E agora? Agora eu vou lá executar lá no navegador. Vamos para lá então agora. Agora o exemplo 29. Está aqui. Tá? Vou tirar o 27, que é o último que nós rodamos, por 29 aqui, certo? E dar um Enter. Olha lá. A variável sconte, apareceu o valor dela, tá vendo? Quando você põe barra invertida, ele não mostra o valor da variável, ele mostra a palavra, o nome dela, a escrita. A variável cont vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai rodando dentro do for. Até chegar em 9, 10. Depois ele colocou aqui embaixo, ó, acabou a repetição, terminou em 10. Então, esse aqui que eu estou marcando, tudo está dentro do for, repetindo. É um laço de repetição, é um loop. Beleza? Tranquilo, né? Esse aqui é tudo sossegado, vocês já viram isso daqui, né? Voltando novamente, nossa aula. O próximo exemplo é o 30. Tá? Mais um comando e mais um exemplo de for. Façam. Digitem aí, que eu vou ficar esperando aqui. Quero que vocês treinem. Ah, eu não tenho computador. Usa o site lá na web. É só escrever esse código lá na web, né, no Notepad, copiar e colocar lá dentro e executar, que ele vai mostrar para você o resultado. Então não tem como não participar da aula. Façam esse código aqui, estou aqui junto com vocês. Se tiver dúvida, me pare aqui, me chame.
Beleza, pessoal? Terminaram? Testaram aí? Então, vamos lá. Vou explicar aqui, ó. Eco, estou fazendo uma contagem regressiva. Coloquei um título lá. Tá? Um texto. Vou imprimir na tela, na página. Aí, dentro do for, inicializei o for, né, com 10. Ele vai começar do 10, que é a variável cont, recebe 10. E estou perguntando aqui, ó. Enquanto cont for maior ou igual a 0, cont menos. Agora eu estou decrementando. Antes era incrementando, agora eu estou decrementando. Ou seja, ele vai partir do 10 para 9, 8, 7, 6, 5, tá, até acabar no 0. Tá? Então aqui eu fiz ao contrário, decrementei. Posso fazer isso? Pode. É muito usado? Não. Né? Depende do que você for fazer. Geralmente é incrementando, é mais. É para frente, que a gente costuma dizer. Tá? O que isso aqui quer dizer, esse eco aqui, ó? Conte ponto, aspas duplas, dentro dela uma vírgula. O que vocês acham que é? Essa linha inteira. O eco imprime na tela. Eu estou concatenando o valor, né, a variável conte, com esse texto aqui, vírgula, para aparecer enfileirado, bonitinho aí. Tá? Isso aqui eu já expliquei também. O ponto aqui é a mesma coisa do Java lá, só que no Java é mais, para concatenar. Tá? Não esqueça. Aqui é ponto. Bom, beleza. Vamos seguir então. Aí aqui está explicando o alinhamento de loop, bonitinho. E aqui a gente entra, né, em vetor. Ah, mas é for, é vetor. O vetor nada mais é do que você criar um for lá, né, criar o vetor, e para acessar, manipular os dados do vetor, você precisa de uma repetição. Geralmente a gente usa for. Neste caso que vocês estão vendo aí, é uma matriz. Matriz, vocês já viram isso, né? Linha e coluna. Tá? Linha e coluna, certo? Então, esse caso aqui eu vou fazer para vocês. Exemplo 31, vou fazer junto com vocês. Tá, ok? E eu vou explicar também. Deixa eu... Enquanto vocês estão digitando aí, pode digitar. Tá? Exemplo 31. Eu vou abrir o Paint aqui e vou representar isso em forma de gráfica. Para que vocês possam entender. Eu quero que todo mundo entenda isso daí, meu. Vamos lá. Coluna 0, linha 0. Isso, muito bem. Tá afiado, hein? Isso aí. Muito bem. Detesto essas músicas.
Bom, deixa eu explicar a primeira coisa que está acontecendo. Vamos lá. Olha só, representei aqui para vocês. Olha isso que eu fiz. Desenhei para vocês aí o que está acontecendo. Aqui é a mesma, tá? É uma só. Aqui as posições, tá? Opa! Aqui as posições, ok? E aqui os valores. Então, ó, linha 0, né? Coluna 0. Sempre é linha primeiro. Linha 0, coluna 0. Está aqui a posição, 0,0. Linha 0, coluna 1, 0,1. Desceu. Linha 1, coluna 0. Linha 1, coluna 1. Tá? E dentro deles tem elemento 0.0, elemento 0.1, elemento 1.0 e elemento 1.1. Ou seja, aqui os valores. Tá? Então, as posições é uma matriz 2 por 2. Ok? É uma matriz 2 por 2. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês, representando ela aqui. Ok? O desenho daquele algoritmo que estamos fazendo, do exemplo aqui, ó. Desculpa. Do exemplo 31 é isso. Então, ó, posição linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Tá? Então, tá aqui, ó. Estou representando para vocês aí. Ok? Então, a gente vai desenvolver aqui. Eu vou fazer com vocês esse exemplo aqui para que fique gravado aí. Vamos lá, então. Pronto, vou selecionar aqui também, vou criar um arquivo novo. Vamos lá. Linguagem PHP, mais uma vez. Tá? E dentro aqui, vou até apagar tudo isso. E dentro aqui, eu vou salvar ele como que? Exemplo 31. Pronto, tá aqui. For alinhado, que é o título lá, tinha esquecido. For, na verdade, eu vou ter que colocar aqui, ó, matriz. Pronto. Já é uma matriz isso. Tá mais fácil aí, que vocês já estão conhecendo essa nomenclatura aí. Matriz, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse código aqui. Então, aqui, ó, vou declarar a variável que é o vetor. Abre e fecha colchete. Quem que é o primeiro que eu coloco? Linha ou coluna? Linha. Sempre é linha. Então, posição 0, linha. Abre e fecha colchete também, posição 0. Então, a coluna 0. Linha 0, coluna 0. Vai receber o quê? Esse valor aqui, ó. Elemento 0.0. Tá? Pronto. Vou fazer para os demais. Seguindo aqui, vetor, linha 0, posição, coluna 1, perdão. Então, elemento 0.1. E agora? Linha 1, coluna 0. Tá? Linha 1, coluna 0. E agora, linha 1, coluna 1. Pronto, é uma matriz 2 por 2. E aqui eu vou pôr um for. For, para mim poder verificar, inserir, gravar, tá? Buscar os dados e assim por diante. Primeiro for, por se tratar de matriz, então são dois for. Um for para a linha, um for para a coluna. Tá? Então, o primeiro sempre é a linha. Por isso eu declarei assim, a variável linha recebe 0. Tá? E o quê? Enquanto linha for menor que 2, né? Porque só temos duas linhas, tá? Faça. Então, aqui a variável linha mais. Incrementa ela, que é o operador. Só que antes de eu fazer alguma coisa, eu tenho que fazer outro for, que agora é para coluna. Tá? Vou abrir e fechar. Sempre abre e fechar para não se perder. Só que a variável agora é coluna. Coluna também começa de 0, ponto e vírgula. Coluna
Aí eu vou fazer a condição. Aí, quanto coluna for menor que 2, que é 2 por 2, essa matriz. E vou incrementar aqui a variável coluna. Aqui, ó. Coluna. Coluna mais. Pronto. Agora sim eu posso pôr o conteúdo que eu quero, fazer o que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu vou pôr um eco, tá? E vou escrever assim, ó. O elemento, que é o valor, elemento é o valor da posição. Posição o quê? Para você entender. Linha, vírgula, coluna, tá? Estou concatenando. Dois pontos, vou dar um espaço aqui para mostrar o valor. Deixa eu diminuir aqui, ó. Aí. Tá? Na linha de baixo, eu vou colocar outro eco para imprimir. O quê? O vetor. Vetor, tá? De posição, abre, fecha, colchete. Sempre é colchete aqui no vetor. A variável linha, tá? Fecha o colchete, abre o outro colchete, agora para coluna. E a coluna. Sempre é linha primeiro, tá? Nunca vai mudar isso. E aqui eu vou pôr só um eco para quebrar a linha. Aí eu vou pôr um BR aqui, a tag BR. Beleza. Quando acabar tudo isso, aqui fora do for, ó, eu vou exibir uma mensagem aqui. Passei aqui. Só para vocês verem que finalizou. Passei aqui. Pronto. Tá feito o código aí. Tá? Tá feito o código. Vamos testar aí para ver? Vou abrir o navegador. Márcia, alguma pergunta? Agora que eu vi que você chamou aqui uma mãozinha aí. Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, qual que é o exemplo? Exemplo 31. Então, eu vou vir aqui e vou mudar, ó. Exemplo 31. Olha lá. Olha só. O elemento da posição 0,0 é elemento 0,0. Tá? Elemento da posição 0,1 é 0,1. Tá? Aí no final, que acabou a repetição, passei aqui. Então, é uma matriz. E se fosse um vetor? Você não coloca a coluna, você faz tudo igual, só que só usa a linha. Tá? Se fosse um vetor. Mas já vamos fazer também. Tá aí, funcionou. Funcionou aí. Tá? O elemento 1.1 no final, isso. Elemento 1.1 é o final da matriz. Por quê? Ela tem duas linhas e duas colunas. Tá? Muito bem. Aí, vamos dar sequência, então. Aqui, vamos trabalhar agora com for each, que é a mesma coisa do for, tá? Só que é uma nomenclatura nova agora. O que que muda? A sintaxe. Você vai usar for each, tá? Aqui o nome do seu vetor e o elemento. As é um comando. As, elemento. Tá? Aqui ele mostra, ó, nome do vetor e a chave do vetor. Tá? Segunda forma aqui, ó. É o que muda isso, mas é a mesma coisa do for. Tá? É a mesma coisa do for. Vamos lá, então? Exemplo 32. Pode fazer.
Pronto? Então, vamos lá. Aqui um exemplo de vetor, tá? De números de inteiros e usando o laço de repetição for each. Tá? Esse vetor ele tem 10 posições, 10 elementos. Começando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por se tratar de número, você não precisa pôr nada de aspa. Mas, olha só. Se ele fosse de texto, cada valor aqui, ó, separado por vírgula, eu teria que colocar aspas simples ou aspas duplas, assim, ó. E ele interpretar como texto, tá? Então, cada posição. A minha pergunta aqui, esse valor 1 aqui, qual a posição do vetor dele? Deveria ser o 0. É o 0. Aqui é valores que eu estou atribuindo. Então, é 0. Ó. Então, vamos lá. Posição 0 tem o elemento 1. Posição 1 tem o elemento 2. Posição 2 tem o elemento 3. Posição 3 tem o elemento 4. Posição 4 tem o elemento 5. Posição 5 tem o elemento 6. Posição 6 tem o elemento 7. Posição 7 tem o elemento 8. Posição 8 tem o elemento 9. Posição 9 tem o elemento 10. É isso que está acontecendo. Então, ó, eu coloco o vetor aqui no for each e uma variável para controle, que é o elemento, que é o operador. Tá, ó. Então, ó, for each, vetor yes, não muda. A variável que vai controlar, que vai exibir os valores, linha a linha, laço a laço, participação do laço aqui, ó. Cada vez que ele passar, é o X que representa. E como ficaria isso? Ficaria assim, ó. Eu já executei ele aqui, olha lá. Então, ó, o valor atual de vetor é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois que acabou a repetição do for each aqui, ó, do vetor, eu mostrei aqui embaixo, né, um texto. Mostrei todos os elementos do vetor. Depois que acabou a repetição. Como assim? Aqui embaixo, ó. Acabou a repetição, né, ó. Acabou a repetição do for each, que é igual para, é igual while, faz a mesma coisa. Tá? Só que é novo, isso aqui é da versão do PHP 7 já, o for each, tá? Então, ele fez esse código para a gente. Fácil, né? Tudo isso aqui vocês já viram, em outra linguagem, mas já viram. É a lógica. Bom, vou dando sequência então aqui. O exemplo 33, ele faz um exemplo aqui, ó. Ele usa chave, tá? O que é isso? Olha só, eu tenho um vetor declarado, array, aí aqui eu tenho um índice, ó, que é a chave. A chave é 1, tá? Ó, a chave é 1 e o valor dele é 1, tá? Então a chave é a palavra 1 e o valor tá aqui, ó, 1. OK? Mesma coisa para esse outro caso aqui, ó, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Então são valores, são chaves. Você pode fazer isso também. Apresentar a chave, certo? E o valor dessa chave, tá? Então é só isso que está mudando aqui. O que muda é isso. Ó. Então aqui, ó, deixa eu selecionar aqui. Aqui é a chave representada. Por que chave? Esse valor aqui, esse texto 1 representa o valor 1, tá? Esse texto 2 representa o valor 2, tá? É a única coisa que muda, tá? Você pode usar assim também. Isso aqui é usado mais em PHP orientado a objeto, que não é nosso caso aqui. A gente está trabalhando com PHP estruturado, com linguagem de programação estruturada. O Java que vocês estão vendo aí já é totalmente objeto, que nem o mobile, totalmente objeto. A linguagem é Java, totalmente objeto, tá? E também temos dois comandos aqui, ó, que é bem usado, break e continue. Bom, eu vou resumir. O break é para parar. Se você colocar um break em qualquer lugar do seu comando, do seu código, quando ele chegar ali, ele para. Não interessa se tem mais coisa para fazer. Break, freia, para, stop, para. E também temos o continue, tá? Esse continue aqui, o que acontece? Tá? Ele para, pausa e pergunta assim, você quer continuar? Tá? Resumidamente é isso. Ok? Ó. Aqui está explicando um pouquinho o que acontece. Tá?
Tudo bem? Está explicando aqui os comandos e tal. Eu não vou ficar lendo para vocês teoria. E aqui, ó, eu tenho um exemplo de interrupção break. Não vou fazer isso aqui, não. Ó, while, se o i aqui for menor ou igual a 50, ele vale 0. Ele entra. Se o valor for igual a 13, ele mostra aqui, ó, para. Então, quer dizer, ele vai rodando dentro desse laço de repetição. Na hora que ele vê que o valor aqui é igual a 13, ele começa com 10 o valor aqui, ó. E aqui embaixo é incremento. Na hora que ele vê que o valor é igual a 13, ele mostra aqui, ó, vou interromper o loop e dou break, para. Ele não interessa, mas tem mais comando. Ele vai parar. O comando break é perigoso. Né? Quando eu fazia faculdade, há muito tempo atrás, eu fazia os trabalhinhos do professor. Tinha um professor meu lá que até hoje eu agradeço muito a ele, da minha pós-graduação, do meu mestrado e tal. Ele fala, eu quero um programa, mas sem break. Ele não gostava que eu usava break. Eu não esqueço disso nunca. Por quê? Isso aqui, eles falam que, né, break é gambiarra. Por que gambiarra? Porque você programa, se der alguma coisa errada, mete um break lá e para. Pronto. Né? A sua lógica não estava bem feita, então põe um break lá e para. Ele não gostava, ele não deixava usar. Ele descontava pontos se a gente usasse o comando break. Ah, o break tem outras linguagens? Tem. Tem várias linguagens aí, o break. Tá? Beleza? Então é isso que ele faz. Break, ele para. Tá? E o continue? Bom, aqui ainda está falando sobre o break ainda, tem bastante exemplo. Aqui é outro exemplo. Oh, meu Deus. Desculpa. Aqui é outro exemplo de break, tá? Ele vai parar, só para você entender. Chegou no break, entrou na linha do break, ele para o programa. Ele para tudo, tá? É um... Como é que eu vou dizer? É um stop mesmo. Pum, parou, acabou, tchau. Não interessa que tem mais coisa para fazer. É o break. Tá? Resumindo, é isso. E o continue? Dentro do comando de repetição, para ignorar o restante das instruções pertencentes ao laço corrente, que é o laço que você está fazendo, de repetição, e ir para a próxima interação. Ou seja, você está fazendo um laço de repetição, chega no continue, ele para, ele vai fazer outra coisa. Depois ele volta para o laço de repetição. Olha só. Aqui tem um exemplo, ó, continue. Eu criei o mesmo exemplo, vetor size of. O que é size of? Pega o tamanho do vetor. Qual é o tamanho desse vetor aqui? Muita gente vai falar assim, 144. Opa, desculpa. Não, não é 144. 144 é o elemento. Vamos fazer aqui, ó. Vetor array. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o tamanho desse vetor é 10. Então, o size of aqui de vetor vai retornar o quê? Valor 10, tamanho dele. Então, ele pergunta aqui, ó, enquanto o i começa de 0. Enquanto o i for menor ou igual a 10, que é o tamanho do vetor, você vai fazer a repetição. Só que tem um continue aqui, ó. Chegou nesse continue, ele para e volta tudo de novo para o for. Esse comando continue aqui, na verdade, eu nunca usei nos meus sites. Eu já fiz. Nunca usei, mas a gente pode estar usando também, se quiser. Então, ele continua, ele volta, ele para o laço de repetição, né? A transação está processando em memória e volta para o zero, estaca zero. Continue. Tá? Volta para a estaca zero. Ok? Beleza. Então, essa primeira etapa aí da nossa aula era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente viu aqui, ó, voltando, recapitulando. O que nós vimos nessa aula? Estrutura de controle, comandos condicionais, if e switch, comandos de repetição, while, do while, for each, break, continue. Tá? Tudo bem? Então, era isso que eu queria mostrar nesse primeiro momento. E agora, né, quem quiser executar os exemplos que está aí nessa aula, quadro, esse PDF, fique à vontade. A gente vai para o intervalo agora. 8h43. Tá? Então, 9h05, tá bom? 9h05 eu chamo vocês novamente. Ok? Eu vou interromper a gravação, vou colocar aqui a aula 3, depois a aula 4. Tranquilo? Pessoal?
Gente. Vai. Beleza, então. Tá? Então, até daqui a pouco de novo, pessoal.